partir de agora, já com o nosso atrasozinho básico aqui, uma figura que a gente convidou para o programa de hoje. Vamos conversar com ele a partir de agora, já está aqui no estúdio, o Christian Brito, da agência, ele é o gestor da agência do INSS de que é sempre uma grande dúvida, tudo que se relaciona com aposentadoria, com prova de vida, e o Christian é nosso convidado. Nós vamos tentar aqui nesses instantes que nos restam esclarecer principalmente a questão da prova de vida, né? Essas alterações que ocorreram, como estão funcionando. Christian, bom dia. Mais uma vez queremos lhe agradecer, você está aqui com a gente para esclarecer esse nosso público que está aí nos acompanhando. Bom dia, Wilson, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Brainer. Sempre um prazer, Wilson, estar aqui com você, estar interagindo com o seu público, com os internautas. E a Previdência tem esse papel, de estar junto com a sociedade e da maneira que nós pudermos tentar esclarecer as dúvidas. Vamos ver o primeiro ponto, a alteração que na semana passada ocorreu em relação à prova de vida, né? Como é que ela está funcionando, o que vem a ser essa prova de vida necessária, é feita no INSS, nos bancos? Esclareça, por favor. A prova de vida ela é um instrumento de controle do INSS para fins de manutenção dos benefícios. Haja vista que culturalmente as pessoas acabavam por falecendo e alguns herdeiros, sucessores, outras pessoas continuavam recebendo esses pagamentos. O INSS instituiu como uma das formas de controle a prova de vida e vem dando muito resultado. E com a pandemia, o INSS, de forma a proteger o seu segurado, a proteger o cidadão que recebe benefício da Previdência Social, ele suspendeu a rotina de bloqueios de créditos. Se fala muito que a prova de vida está suspensa. A prova de vida não está suspensa. O que está suspenso é a rotina de bloqueio de créditos por falta da prova de vida. Ou seja, se a pessoa não for fazer a prova de vida, ela não terá o benefício bloqueado. Mas se ela for fazer a prova de vida, ela sim poderá fazer a prova de vida. E aí nós passamos para um outro cenário, que é o relacionamento entre o cidadão e as instituições financeiras, os bancos, que fazem essa prova de vida. Nesse sentido, a gente recomenda a prudência, buscar o gerente da unidade, ver qual é a forma que ele está implementando naquele local para poder um melhor horário de funcionamento ou de realização dessas provas de vida. Mas o INSS ele tem prorrogado essa rotina de não bloqueio de créditos, muito por conta de proteger o cidadão. Muitas pessoas até entendem, por que não suspende de uma vez? Porque o INSS ele é nacional. Então ele tem que se portar de acordo com o governo federal. Como é que está o Brasil? Como é que estão os números da pandemia? Se estão altos, ele vem mantendo os bloqueios, a rotina de não bloquear os créditos. Então isso está acontecendo. A prova de vida tem acontecido, inclusive algumas pessoas já podem fazer por biometria. Então, existe essa possibilidade, a pessoa liga ou através do aplicativo Meu INSS, ela faz o requerimento de prova de vida por reconhecimento facial, a chamada por biometria. E o INSS vai verificar no banco de dados se aquela pessoa pode ou não fazer por biometria. Uma vez que seja validado, é feita a prova de vida de forma biométrica. Outra questão é as pessoas de 80 anos, as pessoas com 80 anos, ou que estejam acometidas de incapacidade de locomoção e não tenham condições de constituir um procurador, essas pessoas podem solicitar que o INSS vá à sua casa. Então, ela faz um requerimento no 135 ou através do aplicativo e fica com o número de protocolo. O atendente vai chegar na sua casa com esse mesmo número de protocolo para poder fazer a prova de vida. Então, são possibilidades que as pessoas têm de efetuar a sua prova de vida sem a necessidade de sair de casa. E caso elas não queiram ou não possam sair de suas casas, não haverá problema nenhum com o pagamento dos seus benefícios. A manutenção dos benefícios está mantida de acordo com a portaria, os bloqueios de créditos estão suspensos. Christian, eu vou assim pontuar com você algumas coisas bem, né, que o pessoal sempre nos questiona para facilitar esse tempo que nós temos aqui, como a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Com relação às perícias, como é que está a situação hoje no INSS? Elas estão sendo feitas ou não estão? Todas as perícias estão sendo feitas. Eventualmente, nós temos tido problemas com adoecimento de alguns profissionais e isso tem impactado, ou seja, a pessoa já estava com agendamento marcado e devido
a impossibilidade daquele profissional de comparecer, porque ele foi acometido de uma incapacidade, aquela agenda tem sido remarcada. Então, ordinariamente, as perícias estão sendo realizadas. Nós temos 4 médicos na unidade de Jequié para atender toda a nossa microrregião, mas dos 4, 2 estão afastados por motivos de saúde, né? Estão incapacitados. Mas a rotina de marcação ordinária está mantida e as perícias estão acontecendo com regularidade. Claro que o INSS ele tem seguido rigidamente os protocolos de ação, de acesso à agência, de higienização, uso de máscara, uso de álcool em gel, medição de temperatura. Então, o INSS ele tem seguido com rigor isso. E hoje, pela manhã, com o decreto, né, do governo estadual, nós estamos funcionando ainda, não houve nada do governo federal para poder suspender as atividades do INSS. Então, o INSS está funcionando, nós estamos atendendo as pessoas que estão agendadas, mas hoje, pela manhã, eu passei já na agência e por isso que não cheguei no horário que era o devido, Entendido, que a gente tinha combinado. Peço até desculpa a você, aos ouvintes, aos espectadores, porque tínhamos que resolver a situação, porque o INSS mantém suas atividades no dia de hoje, seguindo, e eu pedi aos colegas que redobrassem os cuidados com a questão para evitar o contágio. Rony, se tiver alguma pergunta, Rony, aí que o pessoal está fazendo, pelo Instagram, fica à vontade, tinha muita gente aí e o assunto é muito interessante. Cristian, com relação hoje, nesse momento que estamos, o que é que está valendo como regra de aposentadoria? Como é que as pessoas necessariamente, o homem e a mulher, idade, tempo de contribuição, o que é que está valendo hoje, dia 1º de março de 2021? Wilson, o INSS ele tinha um cardápio de benefícios muito bem específico. Então, nós tínhamos aí, quando falávamos em aposentadoria, nós tínhamos aí as aposentadorias por invalidez, por tempo de contribuição, por idade e a especial. Com a reforma da Previdência, essas regras de aposentadorias se multiplicaram. Por que se multiplicaram? Porque houve a expectativa do direito. Você tem uma ideia? A partir de 14 de fevereiro de 2019, deixa de existir no texto constitucional, na lei de regulamento da Previdência Social, a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas isso não quer dizer que o benefício foi extinto para quem já estava no regime. Quem estava no regime, né, vai passar por uma regra de transição, a chamada regra de expectativa do direito. Então, a pessoa que já estava ali há 5 anos da aposentadoria, há 10 anos da aposentadoria, há 15 anos da aposentadoria, cada pessoa vai ter uma regra de transição. E muitas vezes, nós temos observado já isso, nas análises dos processos que nós temos acompanhado, que a pessoa muitas vezes se enquadra em mais de uma regra de transição. E o sistema ele vai atribuir ali, para cada regra, um valor de salário, onde o sistema entende, pela concessão do benefício, em valor mais vantajoso. O que for mais vantajoso para a pessoa é o que vai estar valendo. Como forma de sugestão, para que a gente, como a gente não tem como abordar ponto a ponto, talvez a gente possa até marcar isso, para poder falar ponto a ponto, expectativa, regra por regra, são 6 regras de transição, então nós poderíamos abordar 6 regras, mas o que eu tenho sugerido é que as pessoas liguem no 135 ou baixem um aplicativo do INSS e lá tem calculadora de aposentadoria. Quando você clica ali, o sistema pega o que ele já tem no banco de dados do INSS e caso o que você entenda que está faltando alguma coisa, você tem a possibilidade de inserir alguma informação de vínculo e dentro do que você entende que é real, o sistema faz um cálculo. E esse cálculo é que ele vai apresentar as 6 regras de transição e qual seria a melhor regra de transição. Em linhas gerais, hoje nós temos aposentadoria para o homem, por idade, aos 65 anos, para a mulher, aos 62 anos a partir da emenda, porém com a regra de transição onde 2019, 60 anos, 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 anos, 2022, 61 anos e meio e 2023, 62 anos. Então, a mulher está nessa regra. Os homens e mulheres do meio rural que exerceram a atividade no meio rural por 15 anos têm mantido a idade. Homem, 60 anos, mulher, 55 anos. Em todos os casos, nós falamos da carência, que tem que ter, no mínimo, 180 contribuições, equivalente aí a 15 anos de contribuição. Então, por idade é isso. Já na regra de aposentadoria por tempo de contribuição, aí nós temos que observar
as regras de transição. Então, são 6 regras, nós não temos como falar aqui em todas, mas em linhas gerais, ou tem 35 anos o homem e 30 anos de contribuição a mulher antes da emenda. Se não tem que seguir as regras de transição para que a gente reconheça o direito. A aposentadoria por invalidez, ela teve uma reforma, teve uma mudança interessante. Interessante ou impactante, porque incide diretamente no valor do benefício. Antes, a aposentadoria por invalidez era de 100% do valor que a pessoa recebesse, ou, no caso de que a pessoa tivesse em atividade, seria 100% do valor do benefício que ela pudesse receber. Então, fazia-se uma média e naquela média pagava 100%. Se a pessoa tivesse como média, como valor de cálculo, R$3.000, ela receberia R$3.000. Hoje não. Hoje, em caso ela se torne inválida, vai se fazer a média, vai se encontrar uma média, digamos que a média também fosse R$3.000, mas ela não vai receber 100%, ela vai receber 60%. Então, era R$3.000 antes da reforma, após a reforma, R$1.800. Se a pessoa tiver mais de 20 anos, aí para cada ano que tiver a mais de 20, ela tem um percentual a mais, que aí pode aumentando sua aposentadoria. Então, a aposentadoria por invalidez hoje, nós percebemos que houve uma mudança muito incisiva na questão do cálculo, o que dificultou muito a vida das pessoas. Com certeza, ela foi extremamente ruim para, no caso, quem vem a ser o beneficiário. Dona Cleusa, nós estamos conversando aqui com o gestor da agência do INSS, que é o Christian Brito. Dona Cleusa, ela faz uma colocação assim, ela diz assim, eu dei entrada, vou tentar pegar o que ela fala aqui, eu dei entrada no dia 5 de janeiro, vai fazer 2 meses, sou portadora de câncer, mas até agora nada. Entendi. Pode ser que ela tenha dado entrada no benefício, né, de auxílio-doença, e aí nós temos que entender que o INSS, durante a pandemia, ele tinha um decreto que vigorou até o final do ano, que dizia que se a pessoa não quisesse fazer a perícia presencial, ela poderia apresentar um documento e o INSS faria uma antecipação do benefício, no valor de um salário mínimo, no caso de auxílio-doença, e no valor de R$600 no caso dos benefícios assistenciais. Se o caso dela for de benefício de auxílio-doença ou de benefício assistencial à pessoa com deficiência, a partir de janeiro, o INSS não mais faz a questão da antecipação, porque falta a norma não prorrogou essa concessão. Então, muito provavelmente o benefício dela, se for auxílio-doença, e ela já fez a perícia, acredito que ela não tenha dito isso aí, mas se ela já fez, o que eu recomendo é que ligue no 135, porque eles fazem um requerimento para que o INSS trate esse documento, caso esteja pendente. Se for benefício assistencial, a pessoa com deficiência, aí sim está demorando. Demora para que ela passe na avaliação social e depois na perícia médica. Então, o benefício assistencial hoje ele tem um trâmite muito demorado, por questões mesmo logísticas, porque envolve, além da análise inicial, envolvem as outras duas fases, que é a avaliação social e a perícia médica. Tem alguém no Instagram? Tá aí, vamos dar uma olhada aqui, o Wilson. O pessoal participou bastante. Lembra do histórico de consignados também. Sim, e essa questão que a gente está tratando aqui do INSS, ela é muito extensa, né? São muitas coisas. Mas como o tempo é curto e a gente quer aproveitar o máximo aqui, até as perguntas, só temos 2 minutos, eu vou aproveitar aqui do Christian para um assunto que ele até focou na Rádio Povo a semana passada, que é um motivo de preocupação para muitas pessoas, que é a questão dos consignados de aposentados, que tem sido lesadas as pessoas com isso, os beneficiários, aposentados, em relação a o que está acontecendo e que vocês têm alertado tanto esses aposentados para evitarem ser vítimas desses golpes. Wilson, eu vou repetir o que eu disse ao repórter Marco Antônio. O cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. Meus avós falavam isso, meus pais falavam isso, os mais antigos sempre diziam isso. Então, prevenção é a maior arma que nós temos contra a bandidagem, contra essas pessoas que estão prontos a prejudicar o outro, principalmente as pessoas mais idosas. Então, o que a pessoa que recebe o benefício da Previdência Social tem que fazer é estar prevenido. Então, ele tem que ir
no caso dos empréstimos, manter o benefício dele bloqueado para empréstimo. Uma coisa simples, Wilson. Uma coisa simples. A pessoa liga no 135 ou através do aplicativo. Se ela não tiver habilidade para poder fazer pelo aplicativo, ela vai ligar no 135. Mas, Christian, o 135 demora, o 135 não funciona. Calma. Existe hora de pico, então, das 9 da manhã até o meio-dia, das 2 da tarde até as 17, 18 horas, é o horário de pico. Mas existe um momento do 135 que é subutilizado. A partir das 19 até as 22 horas, é subutilizado. Tem gente lá, atendente, esperando uma ligação e não recebe. Porque as pessoas entendem que já não mais funciona. Mas funciona 135 até as 22 horas. Pegou o telefone, ligou no 135 a partir das 20 horas. Pode ser de celular ou de fixo? Pode, o celular tem que ter crédito. Sim, né? certo. O fixo é normal. Então a pessoa liga ali, naquele momento, liga ali no intervalo do Jornal Nacional, ou perto, antes da novela, faz a ligaçãozinha dela e só lhe diga, olha, eu quero bloquear o meu benefício para empréstimo. Pronto, fez o requerimento, o INSS vai bloquear. Quando você... Isso formalmente por telefone. Isso. Ele faz ali o requerimento, ele faz a identificação da pessoa. Blá, blá, blá. Quando você necessitar de um desbloqueio, aí você vai fazer o requerimento, aí o INSS vai entrar em contato com você, vai ver pelo agendamento, vai mandar você ir na agência para poder você fazer o termo de desbloqueio. Então, é dessa forma que eu tenho orientado as pessoas. Deixe o benefício bloqueado para empréstimo. Eu até entendo que o governo, por uma estratégia logística, não faz isso já de início. Antes, o benefício saía concedido e só bloqueava quando a pessoa pedia. Hoje ele sai automaticamente bloqueado, fica bloqueado por 90 dias. Se a pessoa, dentro desse período, precisar, não faz desbloqueio. Depois ele é desbloqueado automaticamente. Aí eu fiquei entendendo, até para aproveitar para o que você está explicando aí. Quer dizer, essas pessoas às vezes são lesadas não porque aceitaram, eles fazem diretamente com os bancos sem passar pelo beneficiário. Sem passar pelo beneficiário. Aí é que é o grande risco. Sem passar pelo beneficiário. Então as pessoas elas se aproveitam de quê? De documentos falsos. Elas apresentam documentos. De repente, nós tivemos aí agora um dos maiores vazamentos de dados da história do país. O país sofreu aí para a questão da credibilidade dos cadastros um impacto muito grande. Então, as pessoas de posse desses dados, seu nome, seu CPF, sua residência, ele pode confeccionar um documento falso, com identidade falsa. Nós temos estudo de inteligência dentro do INSS e recebemos recentemente um relatório onde pessoas tinham mais de 70 identidades. A mesma pessoa, a mesma foto, utilizada dentro de 70 documentos de identificação. É incrível. E você olhava dentro do que foi apresentado para nós nesse relatório, você olhava o documento e você não tinha como dizer que não era um documento verdadeiro. Então, os bancos também são lesados. Mas nessa questão dos consignados, a proteção maior é para o segurado. Se ficar constatada a fraude, se ficar constatado que houve uma fraude, a fraude não é ao segurado. Percebe, Wilson? Ele está sendo lesado, mas a fraude não é para ele. A fraude é contra o sistema financeiro. Já descontou 2 prestações. Pronto, já descontou 2. Ele percebeu, pronto, olha, eu fui roubado, meus dados foram utilizados com má fé. Pronto, quem vai se responsabilizar por isso é o banco. O banco tem que devolver esses valores corrigidos ao segurado. Tem um prazo legal, ele vai devolver isso corrigido aos segurados. E o banco é que vai buscar o prejuízo. Muitas vezes a gente percebe aí que as pessoas querem jogar o ônus dessa transação para a menor parte, né? Para o que pode menos. Mas, na verdade, o que pode menos é o que tem mais proteção. Isso. Então, nessa relação de consignados, e comprovado fraude, má-fé, uso indevido de dados, seja o que for, sempre o ônus fica por conta da instituição financeira. Ela que assume o risco, não é o risco do cidadão. Christian, a gente quer lhe agradecer mais uma vez, a JR TV Web, aqui com a sua presença aqui conosco. Você já explicou, né, seus afazeres, hoje, segunda-feira, tem que passar na agência, mas você é muito solícito, né? Todas as vezes os veículos de imprensa precisam de você, você está disponível. Eu quero te agradecer mais uma vez, você atender nosso convite, estar conosco e já deixar aqui, vou agendar aqui com o Rony uma outra oportunidade, com o tempo necessário, porque tem muita coisa que a gente pode também esclarecer e prestar esse serviço de utilidade pública para todos que nos assistem. Se você não assistiu agora toda a explanação, estamos aí no YouTube,
né, com a reprodução dessa entrevista, em todos os canais, YouTube, Instagram, no Facebook, todos os canais e na própria JR TV Web, para você assistir depois mais calmo, ouvir e entender essas explicações ponto por ponto. Obrigado a você, viu? Wilson Novaes, eu que agradeço. Parabéns à rádio, à TV, JR TV Web. Parabéns, os estúdios cada vez melhores, as condições cada vez vocês avançando mais. Parabéns, sucesso a vocês. E quero agradecer a você, internauta, que nos prestigia nesse momento com a sua companhia e dizer que o INSS tem esse papel de levar a informação ao segurado para que as condições de acesso aos benefícios e manutenção desses benefícios seja sempre de melhor maneira para o cidadão. A todos, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Um abraço, Rony, um abraço a todos, né? Essa vai estar recortada aí para o pessoal assistir, né, Rony Braine? Entrevista interessante aí com o Christian Brito. Um abraço, está vindo aí o Papo de Boleiro. Tchau, uma semana legal para todo mundo.